Parte 1. O dia que muda tudo. A Escola Estadual Raul Brasil fica ali, numa rua movimentada de Suzano, no interior de São Paulo. Eu conheço cada canto daquele lugar. Trabalhei lá por mais de 10 anos, e naquele começo de manhã de quarta-feira, o céu estava nublado, mas não ameaçava chuva. Era dia 13 de março de 2019. Uma quarta-feira comum. O sino tinha tocado fazia pouco tempo, os alunos já estavam em sala, outros ainda passando pelo corredor, e eu estava fazendo o que sempre fiz com carinho, preparando o lanche das crianças. Aquela hora da manhã é sempre agitada, mas tranquila ao mesmo tempo. A gente se acostuma com os sons, os passos, as vozes dos alunos, mas naquela manhã, algo quebrou esse ritmo. De repente, ouvi o primeiro barulho. Não foi grito, nem correrias. Foi um som seco, estranho, como se algo pesado tivesse caído, mas não era isso. Era outro tipo de barulho. Um som que, no momento, eu não consegui entender. Aquele tipo de ruído que paralisa o corpo porque a mente não reconhece. Foi quando o primeiro grito ecoou, e aí, tudo mudou. As crianças começaram a correr pelos corredores, algumas caíam, outras gritavam. Os professores gritavam também. O som dos passos era uma mistura de desespero e confusão. Me disseram que 2 rapazes tinham entrado pela porta da frente. Não eram alunos atuais, mas ex-alunos. Eu conhecia os nomes. Tinham passado por ali. E o que eles fizeram naquele momento não tem nome. Foram direto ao pátio. Era intervalo para alguns, e tinha bastante estudante por ali. Eles entraram com o que pareciam ser mochilas grandes, e do nada, começaram a fazer aquilo. As crianças corriam, outras ficaram paralisadas, sem entender. Tinha fumaça no ar. Tinha gente gritando por socorro. Tinha professor tentando proteger aluno. E tinha também quem não conseguiu escapar. As portas da escola pareciam não dar conta do fluxo de desespero. Eu lembro de uma menina de cabelo preso, tentando correr com a mochila nas costas, tropeçando. Um menino chorando alto, gritando o nome da mãe. E nesse cenário, teve quem foi atingido. Alunos, professores, funcionárias. A coordenadora pedagógica, uma mulher querida por todos, tentou impedir que eles avançassem. Ela foi uma das primeiras a ser atingida. Outra funcionária, uma inspetora que todos chamavam pelo nome com carinho, também não escapou. 5 estudantes foram alcançados no corredor e no pátio. Jovens, cheios de vida. A escola, que sempre foi sinônimo de aprendizagem, se transformou em cenário de desespero. Eu não via nada, só ouvia. A cozinha onde eu estava era afastada do pátio, mas dava para sentir a tensão no ar. A cada grito, meu coração apertava mais. O que antes era rotina virou pesadelo em segundos. As crianças corriam para todos os lados, sem saber onde se esconder. Em pouco tempo, as viaturas começaram a chegar. Polícia, ambulância, imprensa. O som das sirenes preenchia o que antes era só barulho de lancheira, de garrafa d'água caindo no chão, de alunos brincando. Agora era só barulho de pânico. E os 2 autores, eles também não saíram vivos dali. Depois disso, o silêncio tomou conta. Um silêncio pesado, doído. A escola inteira foi evacuada. Pais começaram a chegar, correndo, sem saber se seus filhos estavam bem. Teve pai que desmaiou ao reconhecer o tênis de um filho coberto com aquela lona no chão. Teve mãe que gritava o nome do filho desesperadamente, porque ele não atendia o telefone. E teve quem nunca mais pôde abraçar seu menino ou sua menina. Suzano parou. O Brasil parou. Os olhos do país se voltaram para aquela escola. E nós, que estávamos lá dentro, nunca mais seríamos os mesmos. A dor daquela manhã se instalou de vez no peito de cada um. Era para ser só mais um dia de aula. Era para ser só mais um lanche preparado com carinho. Mas virou o dia que mudou tudo. O dia em que a violência rompeu as paredes da escola e deixou cicatrizes que não se apagam. Parte 2. A mulher que enfrenta o medo. Eu sou a Silmara Cristina Silva de Moraes.
Tenho 3 filhos, sou casada há mais de 30 anos, e a minha vida sempre foi feita de simplicidade. Acordar cedo, colocar o avental, preparar a comida com carinho, sorrir para as crianças e ouvir os bom dia atravessados dos adolescentes com sono. Eu nunca fui famosa, nunca apareci na televisão, nunca fui de chamar atenção. Mas sempre fui de cuidar. Cuidar dos meus, cuidar dos outros, cuidar com o que eu sei fazer, com comida quente, com abraço apertado, com um olhar atento. Por mais de uma década, fui merendeira da Escola Estadual Raul Brasil, lá em Suzano. E por mais de 30 anos, fui professora voluntária na Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus, onde muitos me conheciam como Tia Sil. Na escola, eu sabia o nome de quase todos os alunos. E mesmo quando não sabia, lembrava dos rostos. Tinha aquele menino que sempre pedia para repetir o suco, aquela menina tímida que só sorria com os olhos, o grupo das 3 amigas que ajudavam a servir, eu amava estar ali. A cozinha sempre foi meu canto. Aquele espaço quente, cheio de panelas e barulhos, era o meu mundo. E foi dali que, no dia 13 de março, eu ouvi o inferno começar. O primeiro grito veio abafado. Depois, o som das cadeiras caindo, dos passos apressados. Tudo de repente. Uma menina surgiu correndo, pálida, sem conseguir falar. Só apontava para trás, os olhos arregalados. Atrás dela, outras crianças vinham aos prantos. Naquele momento, eu não tive tempo para pensar. O coração apertou, o peito disparou, mas o corpo agiu. Eu fechei a porta da cozinha e comecei a puxar as crianças para dentro. Vieram 5, depois 10, depois mais 20, o número só aumentava. Ali, naquele lugar pequeno, com cheiro de arroz cozinhando e pão de queijo assando, se formou um abrigo improvisado. E eu sabia, aquilo podia não ser suficiente. Então comecei a mover os freezers. Sozinha, empurrei os aparelhos pesados, arrastei mesas, empilhei cadeiras. Fiz uma parede. Uma muralha entre eles e o que estava do lado de fora. Algumas crianças tremiam tanto que não conseguiam ficar de pé. Outras choravam baixinho. E eu ali, tentando parecer calma. Rezando em silêncio. Dando a mão a cada um, dizendo, tá tudo bem, a tia tá aqui. Era mentira, eu não sabia se tava tudo bem. Mas eu precisava que eles acreditassem. Teve um momento em que o barulho lá fora parou. O silêncio foi mais assustador do que os gritos. As crianças me olhavam esperando por respostas. E eu não tinha nenhuma. Só o que eu podia dar, minha presença, meu cuidado, meu instinto. Quando tudo finalmente cessou e os policiais entraram na escola, eu ainda mantinha os pequenos ali. Foi só quando um dos oficiais bateu na porta da cozinha e disse que já estava seguro, que eu respirei. Mas a respiração veio com um choro que eu não contive. Depois, veio a pergunta que todos fizeram: como você conseguiu salvar tantas crianças? E eu respondi com o que veio da alma: foi um ato de mãe. Não foi planejamento. Não foi estratégia. Não foi heroísmo. Foi amor. Foi desespero. Foi o que qualquer mãe faria para proteger seus filhos. Naquele momento, aqueles 50 meninos e meninas eram meus filhos também. Parte 3. Depois da tempestade. Nos dias que seguiram aquilo, tudo parecia um sonho ruim. Mas não era sonho. Eu acordava no meio da noite com o som dos gritos ecoando na cabeça. Ainda ouvia o barulho das crianças correndo, das portas batendo, daquele silêncio estranho que veio depois que tudo parou. Eu não conseguia dormir direito. Quando o silêncio tomava conta da casa, a mente voltava para aquele dia. Fechava os olhos e via os rostos dos alunos, via de novo a correria, as mãos pedindo socorro, os olhos arregalados me procurando. Às vezes, eu acordava chorando. Às vezes, eu nem conseguia pegar no sono. Passei a tomar remédio leve para conseguir descansar um pouco, mas mesmo dormindo, o coração continuava agitado. Outros colegas também ficaram assim. A gente se falava por telefone, porque muitos não tinham coragem de pisar de novo na escola. Teve professor que entrou em depressão. Teve funcionário que pediu afastamento.
Teve gente que nunca mais voltou. Não era só medo. Era tristeza. Era como se a escola que a gente conhecia tivesse sido arrancada da gente de repente, sem aviso. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, a escola precisava continuar. A secretaria anunciou que a Raul Brasil passaria por reforma. Que seria revitalizada. Que voltaria a funcionar. No começo, a ideia de voltar lá me deixava gelada por dentro. Como entrar de novo na cozinha onde tudo aconteceu? Como passar pelos corredores onde ouvi os gritos? Como olhar pro pátio sem ver os rostos das crianças que se foram? Mas aos poucos, bem aos poucos, a gente foi voltando. A escola ficou um tempo funcionando em outro prédio, num espaço cedido pela Faculdade Piaget, aqui perto. Ali, cada um tentava se reconstruir como podia. As crianças voltaram aos poucos, algumas mudas, outras mais quietas do que antes. Tinha aluno que não queria mais sair de casa. Tinha criança que chorava só de ouvir o nome escola. Mas mesmo nesse cenário, a gente viu algo bonito nascer. A solidariedade. Os abraços. A escuta. Muitos psicólogos foram até lá, muitos voluntários. As famílias se uniram, os vizinhos ajudaram. Um sentimento de proteção tomou conta da cidade. Suzano chorou junto. E Suzano, aos poucos, começou a se levantar. Quando a escola foi reaberta, já reformada, pintada, com espaços renovados, a emoção tomou conta. Tudo parecia novo por fora, mas a gente sabia que por dentro, dentro da gente, ainda havia rachaduras. Mas havia também algo diferente, a certeza de que a educação é mais forte do que qualquer sombra. A certeza de que os professores, os funcionários, os alunos, são sobreviventes. São resistência. Lembro do primeiro dia de volta. As mãos suando frio, o nó na garganta. Mas também lembro do abraço de uma aluna, daqueles apertados, que diz mais do que qualquer palavra. Ela me olhou e disse: "Tia, eu tô com medo, mas tô feliz que você tá aqui." E ali, eu soube. A gente não voltou igual. Mas a gente voltou. Mais fortes. Mais atentos. Mais humanos. A vida nunca mais foi a mesma. A escola nunca mais foi a mesma. Mas o amor que a gente sente uns pelos outros, esse ficou maior. E foi com ele que a gente começou a reconstruir não só a Raul Brasil, mas a nossa própria esperança. Parte 4. O reconhecimento. Eu nunca fiz nada esperando reconhecimento. Nunca precisei de aplauso, nem de câmera. Minha alegria sempre foi ver as crianças bem alimentadas, sorrindo, correndo com um lanche na mão. Sempre fui feliz na simplicidade. E foi por isso que, depois daquele dia, toda a atenção que veio me deixou confusa, sem saber muito bem como reagir. Começaram a falar de mim nos jornais. No rádio, na televisão, na internet. Diziam que eu tinha salvado 50 crianças. Que eu era uma heroína. Que eu tinha feito o impossível. Mas, no meu coração, tudo o que eu sentia era que fiz o que qualquer mãe faria. O que qualquer pessoa de coração faria. Mesmo assim, vieram as homenagens. O governador de São Paulo, João Dória, me recebeu pessoalmente. Fez questão de me agradecer em nome de todo o estado. Aquilo me deixou emocionada, mas também tímida. Nunca imaginei estar num lugar assim. Uma mulher simples, da cozinha da escola, de repente sendo recebida com flores e palavras bonitas. Na minha rua, fizeram um mural enorme. Um grafite colorido. Me desenharam como a Mulher Maravilha. Eu chorei quando vi. Não por vaidade, mas porque entendi que aquilo era mais do que sobre mim. Era sobre o que a gente representa. Sobre coragem. Sobre proteger. Sobre lutar com o que se tem. Na televisão, me chamaram para entrevistas. Em programas de notícia, de variedades. E eu fui, mesmo com o coração apertado. Falei como pude, com a voz embargada. Não por fama. Mas porque percebi que contar a história podia ajudar outras pessoas a acreditarem no poder do bem.
Acreditar em que, mesmo no meio do caos, é possível agir com amor. E então veio outro momento marcante. Em abril de 2021, durante a pandemia da Covid-19, fui escolhida para ser a primeira profissional da educação a receber a vacina no estado de São Paulo. Mais uma vez, me senti honrada e surpresa. Tantas pessoas incríveis, tantos profissionais merecedores, mas disseram que o meu gesto, lá atrás, era símbolo de cuidado. E que eu podia representar todos ali. Naquele momento, ao receber a vacina, me veio à mente cada criança que eu abracei. Cada aluno que sorriu para mim ao pegar o copo de suco. Cada pai que me agradeceu com os olhos cheios de lágrima. E eu senti que mesmo depois da tragédia, a vida ainda me permitia seguir plantando coisas boas. Minha vida mudou muito depois do que aconteceu. Eu não voltei a ser quem era antes. Ninguém volta. Mas dentro dessa mudança, algo bonito aconteceu. Senti vontade de estudar de novo. Me matriculei num curso de pedagogia, aqui perto de casa. Voltei a sonhar. Voltei a acreditar que eu podia ajudar de outras formas. E mais do que isso, comecei a sonhar com algo ainda maior, cursar serviço social. Porque, depois de ver tanta dor, eu quis aprender a cuidar de forma mais ampla. Quis entender como posso ajudar famílias, crianças, jovens, mulheres. Como posso transformar a dor em cuidado, a ferida em caminho. Nem sempre é fácil. Tem dias em que a tristeza ainda bate. Mas cada passo que dou, cada diploma que sonho em conquistar, carrega as vozes das crianças que salvei. Cada caderno meu é também delas. Cada página é uma lembrança de que vale a pena seguir. Parte 5. Silmara, um nome gravado na história. Às vezes eu paro e penso, como é que meu nome foi parar na boca de tanta gente? Logo eu, que sempre fui de falar baixo, de andar com o passo leve, de fazer meu trabalho sem alarde. Nunca imaginei que meu nome viraria manchete, que minha história seria contada por desconhecidos, que tanta gente ia me chamar de heroína. Mas não é sobre fama. Nunca foi. É sobre o que se carrega no peito quando tudo desaba. É sobre o que se faz quando não há tempo para pensar, só para agir. É sobre o que mora dentro da gente quando o medo tenta paralisar e a gente responde com amor. Hoje, meu nome está gravado na história. E não é por mim. É por aquelas 50 crianças que eu abracei com o corpo, com a alma, com o instinto. É pelos que voltaram para casa, pelos que ainda carregam cicatrizes, pelos que ainda têm medo de corredor de escola. E também é pelos que não voltaram. Por cada vida que se perdeu naquele dia. Eu represento muitas mulheres. Merendeiras, mães, avós, tias, vizinhas, professoras, cuidadoras, mulheres que cuidam. Que protegem. Que seguram o mundo com os braços cansados e o coração sempre disposto. Mulheres que enfrentam a dor com lágrima nos olhos e força nas mãos. Que fazem muito com quase nada. E que, no silêncio, constroem lares, escolas, cidades inteiras. O que aconteceu na escola Raul Brasil não pode ser esquecido. Porque esquecer é permitir que se repita. E a gente não pode deixar isso acontecer. A dor que vivemos precisa servir de alerta, de aprendizado, de reflexão. Não para gerar medo, mas para lembrar o quanto é urgente cuidar da nossa educação, dos nossos jovens, das nossas escolas, da nossa comunidade. Contar essa história. Ouvir essa história. Sentir essa história. Tudo isso tem um valor imenso. Porque essa não é apenas a história de uma mulher, é a história do que somos capazes de fazer uns pelos outros quando tudo parece perdido. Silmara Silva nunca buscou reconhecimento. Nunca esperou aplausos. Mas o que ela fez naquele dia, salvando vidas com as próprias mãos, com o próprio corpo, com o próprio coração. Transformou o nome dela em símbolo. E enquanto essa história for lembrada, nenhuma daquelas crianças estará esquecida. Aqui, no Lendas da Vida, nós não vemos Silmara como celebridade. Nós a vemos como o que ela verdadeiramente é, uma mulher que fez o que achou certo. Uma alma simples, forte, cheia de fé, que escolheu proteger quando podia ter fugido.
Essa homenagem é um abraço. Um abraço que vem de longe, mas que aquece do mesmo jeito. Porque quando alguém conta a dor do outro com respeito, com verdade, com amor, a dor fica mais leve. E a coragem se multiplica. A história da Silmara não é apenas sobre coragem. É sobre amor em estado puro. Num dos dias mais sombrios da nossa educação, ela escolheu proteger, acolher, resistir. E nos mostrou que, mesmo quando o medo domina o mundo, uma alma firme em Deus, com o coração cheio de amor, pode ser abrigo para dezenas de vidas. Que nunca falte Silmaras entre nós. Que nunca falte fé. Que nunca falte gente disposta a transformar dor em cuidado. Porque onde há amor, há salvação. Se essa história tocou o seu coração e você se sentiu compreendido ou viu alguém que você conhece aqui, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esse tipo de relato. E se você quiser acompanhar mais histórias reais como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada voz importa. Cada história tem valor. E você nunca vai estar sozinho. Obrigado por ouvir até o fim. A gente se encontra no próximo vídeo.